Após a perda trágica da filha, um casal milionário vive aprisionado pelo luto e pela culpa. Até que uma menina desconhecida aparece usando o colar exclusivo da criança morta. Algo impossível de ignorar. Essa aparição misteriosa revela verdades ocultas e desperta um caminho inesperado de redenção. A noite de sexta-feira em São Paulo estava especialmente congestionada. O trânsito da Avenida Faria Lima se arrastava como sempre, mas dentro da Land Rover preta, nada disso importava. Gustavo Mendonça, um dos empresários mais influentes do país, dono da Mendonça Construções, dirigia com uma mão no volante e a outra segurando o celular. Ao seu lado, Mariana, sua esposa, arquiteta renomada que assinava projetos em 3 continentes, olhava pela janela com aquela expressão cansada de quem trabalhou demais durante a semana. No banco de trás, a pequena Sofia, de apenas 8 anos, desenhava em seu caderno cor-de-rosa. Ela cantarolava, baixinho, uma música que tinha aprendido na escola, balançando as perninhas que mal alcançavam o chão do carro. Seus cachinhos castanhos dançavam a cada movimento da cabeça, e o colar que brilhava em seu pescoço refletia as luzes dos postes que passavam pela janela. Era um colar exclusivo, feito sob encomenda por um joalheiro italiano, símbolo da união inquebrável daquela família. 3 peças únicas no mundo inteiro, uma para o pai, uma para a mãe e uma para a filha. Uma corrente de ouro branco com um pingente em forma de coração entrelaçado, gravado com as iniciais de cada um. Era o presente que Gustavo tinha encomendado no aniversário de casamento, 5 anos atrás, quando Sofia tinha apenas 3 anos e os olhava com aqueles olhinhos brilhantes, pedindo para ganhar um também. Gustavo acelerou assim que o sinal abriu. Ele tinha pressa, sempre tinha pressa. Uma reunião cedo no sábado, um almoço com investidores, uma visita a uma obra em Alphaville. Mariana suspirou, mas não disse nada. Ela já tinha desistido de pedir para ele desacelerar. Já tinha desistido de muita coisa, na verdade. Nos últimos anos, a rotina tinha se tornado uma engrenagem automática. Ele mergulhado nos negócios, ela perdida nos projetos internacionais. E Sofia ali, no meio, crescendo rápido demais, pedindo atenção com gestos que muitas vezes passavam despercebidos. Sofia levantou o desenho. Era um retrato da família, os 3 de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo gigante. "Mamãe, olha o que eu fiz", ela disse, esticando o papel para frente. Mariana virou o rosto, mas estava olhando o celular. "Que lindo, filha. Guarda aí que depois a mamãe vê com calma, tá?" Sofia abaixou o papel devagar, mordendo o lábio. Ela guardou o desenho dentro da mochila, junto com outros que ninguém tinha visto ainda. Depois, tirou do bolso um pedaço de papel amassado, onde tinha escrito algo com letra trêmula, meio torta. Ela olhou para aquelas palavras, respirou fundo e dobrou o papel novamente, enfiando no bolso da jaqueta. Não era hora. Nunca era hora. O carro seguia rápido pela Marginal Pinheiros. Gustavo buzinou para um motorista que tinha fechado ele, xingou baixinho, acelerou ainda mais. Mariana fechou os olhos, cansada. Sofia olhou pela janela, vendo as luzes da cidade se transformarem em borrões coloridos. Ela segurou o colar no pescoço, apertou com força, como se estivesse pedindo proteção. Algo dentro dela dizia que aquela noite seria diferente. Algo que ela não sabia explicar, mas sentia no peito como um aperto. Então aconteceu. Um caminhão desgovernado invadiu a pista. Gustavo tentou desviar, mas não teve tempo. O impacto foi brutal. O som do metal se retorcendo, do vidro se estilhaçando, dos gritos que se misturavam com o barulho ensurdecedor da colisão. Tudo aconteceu em segundos, mas pareceu durar uma eternidade. O carro capotou 2 vezes, deslizou pela pista e parou de lado, completamente destruído, com a lataria amassada e os vidros espalhados por toda parte. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. Gustavo acordou no hospital 3 dias depois. A primeira coisa que viu foi o teto branco, as luzes frias, o cheiro de desinfetante. Tentou se mexer, mas o corpo não obedeceu. Sentiu um peso estranho nas pernas. Ou melhor, sentiu a ausência de qualquer sensação. Virou a cabeça com dificuldade e viu Mariana sentada ao lado da cama,
com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, a expressão completamente vazia. Gustavo tentou falar, mas a garganta estava seca. Mariana percebeu que ele tinha acordado e se levantou de um pulo segurando a mão dele com força, como se estivesse se agarrando à última tábua de um naufrágio. Gustavo, ela sussurrou, a voz embargada. Ele tentou perguntar sobre Sofia. Tentou, mas não conseguiu. Algo no olhar de Mariana já dizia tudo. Ela balançou a cabeça devagar, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto, e não precisou dizer mais nada. Gustavo sentiu o peito se apertar, sentiu o ar faltar, sentiu o mundo desmoronar. Ele gritou. Gritou com toda a força que tinha, mas o som que saiu foi apenas um gemido rouco, desesperado, que se perdeu entre as paredes frias daquele quarto de hospital. Sofia não tinha resistido ao impacto. A menina que cantarolava no banco de trás, que desenhava a família embaixo de um sol amarelo, que segurava o colar com força, tinha partido, e com ela tinha levado toda a luz daquela casa. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor. Gustavo passou por cirurgias, exames, sessões intermináveis com médicos que explicavam, com aquele tom profissional e distante, que ele tinha sofrido uma lesão na medula espinhal. As pernas não respondiam mais. Talvez nunca mais respondessem. Ele precisaria de uma cadeira de rodas. Precisaria de fisioterapia. Precisaria aprender a viver de um jeito completamente diferente. Mas nada daquilo importava. Nada importava sem Sofia. Mariana também saiu do acidente com ferimentos leves. Cortes, hematomas, nada que não fosse curar com o tempo. Mas por dentro, ela estava completamente despedaçada. A culpa a corroía a cada segundo. Se ela tivesse insistido para irem mais devagar, se ela tivesse pedido para pegarem outro caminho, se ela tivesse olhado para Sofia naquela última vez que a menina mostrou o desenho, se. A mente dela era uma prisão de arrependimentos, e não havia chave que abrisse aquela porta. O funeral foi uma tortura. Centenas de pessoas compareceram, muitas que Gustavo e Mariana nem conheciam direito. Empresários, políticos, clientes, fornecedores. Todo mundo com aquela cara de pesar ensaiado, aquelas palavras vazias de consolo que não consolavam nada. Gustavo estava na cadeira de rodas com o rosto fechado, os olhos perdidos em algum lugar distante. Mariana, ao lado dele, segurando um lenço encharcado, incapaz de parar de chorar. Quando abaixaram o pequeno caixão branco na terra, Mariana desabou. Caiu de joelhos, soluçando de um jeito tão profundo, tão devastador, que várias pessoas precisaram segurá-la. Gustavo apenas olhava, imóvel, com os punhos cerrados nos braços da cadeira, sentindo uma raiva tão intensa de si mesmo que parecia que ia explodir. Voltaram para casa naquela tarde. A mansão de 1000 metros quadrados no Jardim Europa nunca tinha parecido tão grande, tão vazia, tão fria. Cada cômodo ecoava a ausência de Sofia. O quarto dela, intocado, com os bichos de pelúcia organizados na cama, os livros na estante, os desenhos colados na parede. A sala de brinquedos, com os jogos espalhados, o cavalinho de balanço, a casinha de bonecas que Gustavo tinha mandado fazer sob medida. A cozinha, onde Sofia adorava ajudar a fazer brigadeiro, sempre sujando tudo e rindo daquele jeito gostoso que fazia o coração de qualquer um derreter. Agora tudo era silêncio. Gustavo passou a viver trancado no escritório. Ele tentava trabalhar, tentava focar nos contratos, nas planilhas, nas reuniões por videoconferência, mas tudo parecia sem sentido. A empresa que ele tinha construído com tanto esforço, o império que tinha levado décadas para erguer, de repente parecia uma piada cruel. De que adiantava ter tanto dinheiro, tanto poder, tanta influência, se ele não tinha conseguido proteger a única coisa que realmente importava? Mariana se trancou em outro tipo de prisão. Ela parou de atender telefone, parou de responder e-mails, parou de sair de casa. Passava horas sentada no quarto de Sofia, segurando as roupinhas da menina, sentindo o cheiro que ainda estava impregnado nos tecidos. Ela conversava sozinha, pedia perdão, chorava até não ter mais lágrimas. Algumas noites, Gustavo ouvia os soluços dela do outro lado da casa, mas não sabia o que fazer.
Ele mesmo estava se afogando. Não tinha forças para salvar ninguém. Os funcionários da casa andavam nas pontas dos pés, falando baixo, evitando fazer barulho. A cozinheira preparava refeições que ninguém comia. A governanta limpava cômodos que ninguém usava. O motorista ficava na garagem, esperando chamadas que não vinham. A vida tinha parado naquela mansão e ninguém sabia como fazê-la voltar a andar. Gustavo começou a ter pesadelos. Toda noite revivia o acidente. Ouvia o som da colisão, sentia o impacto. Via Sofia no banco de trás, assustada, chamando por ele. Ele acordava suado, gritando e ficava horas acordado, olhando para o teto escuro, sentindo o peso insuportável da culpa esmagando o peito. Por que ele estava dirigindo tão rápido? Por que não tinha prestado atenção? Por que não tinha parado para olhar o desenho que Sofia tinha mostrado? Por quê? Mariana também. Tinha seus próprios demônios. Ela se lembrava de todas as vezes que tinha dito para Sofia esperar, de todas as promessas que tinha feito e não tinha cumprido, de todos os abraços que tinha deixado pela metade porque estava com pressa, ocupada, cansada. Ela se lembrava da última vez que Sofia tinha pedido para ela ler uma história antes de dormir, e ela tinha dito que não dava, que tinha trabalho para terminar, que leria no outro dia. Só que o outro dia nunca chegou. As semanas se arrastavam. 1 mês, 2 meses, 3 meses. O calendário avançava, mas o tempo dentro daquela casa estava congelado. Gustavo mal conseguia olhar para Mariana. Não era raiva, era dor. Era o reflexo de tudo que eles tinham perdido, de tudo que nunca mais poderiam recuperar. Eles mal conversavam, mal se olhavam. Viviam como fantasmas, habitando a mesma casa, mas completamente distantes um do outro. A empresa começou a sentir a ausência de Gustavo. As decisões ficavam paradas, os projetos atrasavam, os clientes reclamavam. O diretor financeiro, Ricardo Albuquerque, um homem ambicioso de 40 e poucos anos, começou a assumir mais responsabilidades. Ele sempre tinha sido o braço direito de Gustavo, o homem que conhecia todos os números, todos os contratos, todas as negociações. Agora, com o chefe afastado, mergulhado em luto, Ricardo viu uma oportunidade. Ele começou a tomar decisões sozinho, a assinar contratos sem consultar ninguém, a mexer em contas de um jeito que ninguém estava prestando atenção. Ele era esperto, sabia que ninguém estava olhando, e quando ninguém está olhando, muita coisa pode acontecer nas sombras. Mariana também tinha desistido do trabalho. Os projetos internacionais ficaram abandonados, os clientes foram embora, o escritório fechou as portas. Ela não ligava. Arquitetura, design, prêmios, reconhecimento, nada disso fazia sentido sem Sofia. Ela tinha passado anos construindo uma carreira brilhante. E agora tudo desmoronava, e ela nem sequer tinha forças para tentar segurar os pedaços. Em uma manhã de domingo, 3 meses depois do acidente, Mariana acordou com uma necessidade urgente de ir ao cemitério. Ela não tinha ido desde o enterro. Não tinha tido coragem. Mas, naquele dia, algo dentro dela dizia que precisava ir. Ela se vestiu devagar, com as mãos trêmulas, e foi até o escritório de Gustavo. Ele estava sentado na cadeira de rodas, olhando pela janela com o olhar perdido. Mariana bateu de leve na porta e ele virou o rosto. "Eu vou ao cemitério", ela disse, a voz fraca. "Você quer ir comigo?" Gustavo ficou em silêncio por um longo momento. Então, assentiu devagar. "Sim, eu quero." Foi a primeira vez em 3 meses que eles fizeram algo juntos. O motorista os levou em silêncio até o cemitério do Morumbi, um dos mais antigos e imponentes de São Paulo. O dia estava nublado, com aquele ar pesado que parecia pressagiar chuva. Gustavo foi empurrado pela rampa até o jazigo da família, e Mariana caminhou ao lado com os braços cruzados, tremendo, mesmo não estando frio. Quando chegaram ao túmulo de Sofia, os dois ficaram ali parados, sem saber o que dizer. A lápide de mármore branco tinha o nome dela gravado, com uma foto sorridente, daquelas que tiram na escola, com fundo azul. Sofia sorria naquela foto, com os dentinhos da frente um pouco separados, os cachinhos bagunçados,
os olhos brilhando de vida. Era impossível olhar para aquela imagem e não sentir o coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Mariana se ajoelhou na grama, tocou a lápide com as mãos e começou a chorar. Gustavo ficou na cadeira olhando para o céu, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas sem fazer nenhum som. O silêncio ali era profundo, pesado, sufocante, e foi nesse momento, nesse silêncio devastador, que algo aconteceu. Uma menina surgiu caminhando entre os túmulos. Ela era pequena, magra, com roupas velhas e remendadas, chinelos gastos que pareciam grandes demais para os pés. Carregava nas costas um saco de rede cheio de latinhas amassadas, aquelas que catadores recolhem pelas ruas para vender depois. O cabelo dela estava preso em um rabo de cavalo desfiado, e o rosto tinha aquela expressão cansada de quem cresceu rápido demais, de quem conhece a dureza da vida antes mesmo de completar 10 anos. Mas o que fez Mariana congelar, o que fez o ar sumir dos pulmões dela, foi o colar. No pescoço daquela menina, brilhando sob a luz fraca da tarde, estava o colar exclusivo, o colar que Sofia usava no dia do acidente, o coração entrelaçado, o ouro branco, as iniciais gravadas. Existiam apenas 3 no mundo inteiro, e aquele colar estava ali, no pescoço de uma completa estranha. Mariana levantou de um pulo, tropeçando, quase caindo. Gustavo viu o movimento dela e franziu a testa sem entender. Então ele também viu. E sentiu o coração disparar. A menina percebeu que estava sendo observada e parou assustada. Ela deu um passo para trás, segurando as alças do saco de latinhas, com os olhos arregalados. Mariana correu. Ela atravessou o caminho de pedras, passou entre os túmulos e parou na frente da menina ofegante, com o rosto molhado de lágrimas. "Onde você conseguiu esse colar?" Mariana perguntou, a voz saindo desesperada, quase um grito. A menina olhou para ela, assustada, levando a mão ao pescoço instintivamente. Eu achei," ela respondeu com a voz fina, trêmula. "Achou onde?" Mariana insistiu, se aproximando mais. A menina deu mais um passo para trás com medo. "No chão. Faz uns 3 meses. Tinha uma movimentação na rua, muitos carros, sirenes, e eu vi um envelope caído no chão, molhado. Dentro tinha esse colar. E uma carta." Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Gustavo tinha se aproximado com a cadeira de rodas, empurrando com as mãos. E agora estava ao lado dela, também olhando para a menina, também vendo aquele colar que eles conheciam tão bem. "Uma carta?" Gustavo perguntou, a voz rouca. "Que carta?" A menina olhou para os dois, ainda com medo, mas havia algo de sincero no olhar dela. Algo que fazia parecer que ela estava dizendo a verdade. Era uma carta escrita por uma criança. Parecia importante, então eu guardei. Tá lá em casa. Mariana não conseguiu segurar mais. Ela se ajoelhou na frente da menina, segurou os ombros dela com cuidado e olhou fundo nos olhos. "Por favor, me leva até a sua casa, por favor. Eu preciso ver essa carta. Por favor." A menina ficou em silêncio, olhando para aquela mulher que chorava na frente dela, para aquele homem na cadeira de rodas que tinha o rosto contraído de dor, e alguma coisa dentro dela entendeu que aquilo era importante, que aquilo era maior do que ela imaginava. Ela sentiu devagar: "Tá bom, eu levo vocês." E ali, naquele cemitério, embaixo de um céu carregado de nuvens cinzas, 3 vidas que nunca deveriam ter se cruzado estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que nenhum deles conseguiria prever. O passado estava voltando, e com ele, verdades que ninguém estava pronto para ouvir. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. A menina os guiou pelas ruas do bairro, carregando o saco de latinhas nas costas, como se fosse o peso do mundo. Gustavo seguia na cadeira de rodas, empurrada pelo motorista, e Mariana caminhava ao lado, com o coração disparado, as mãos tremendo, a mente girando em 1000 direções ao mesmo tempo. Eles atravessaram a região nobre do cemitério, passaram pela avenida movimentada e aos poucos foram entrando em uma parte da cidade que parecia pertencer a outro universo.
As ruas ficaram mais estreitas, o asfalto deu lugar ao barro, as mansões foram substituídas por barracos de madeira e lona, empilhados uns sobre os outros, formando um labirinto de vielas apertadas e escuras. Aquela era a favela do Jardim Ângela, uma das regiões mais carentes de São Paulo, onde a vida acontecia de um jeito completamente diferente. Crianças corriam descalças pela rua, mulheres lavavam roupa em bacias na porta de casa, homens jogavam dominó sentados em caixotes, e o som de um funk alto ecoava de alguma caixa de som improvisada. O cheiro de comida misturado com esgoto a céu aberto invadia as narinas, e o calor parecia ainda mais sufocante ali, onde o concreto e a lata refletiam o sol sem piedade. Mariana olhava ao redor, chocada. Ela tinha vivido a vida inteira dentro de uma bolha de privilégios. Sabia que aquele tipo de lugar existia, claro, mas nunca tinha entrado em um. Nunca tinha sentido na pele o que significava viver ali. E agora, caminhando por aquelas vielas estreitas, ela sentia uma mistura estranha de vergonha, desconforto e algo que ela não sabia nomear. Talvez fosse empatia, ou talvez fosse apenas a dor de perceber o quanto o mundo era injusto. A menina parou na frente de um barraco pequeno, feito de tábuas velhas e cobertas por um pedaço de lona azul. Não tinha porta de verdade, apenas uma cortina de pano rasgada que balançava com o vento. Ela puxou a cortina e entrou, fazendo sinal para que eles esperassem. Gustavo olhou para Mariana e os dois trocaram um olhar carregado de expectativa e medo. O que eles estavam prestes a descobrir? Segundos depois, a menina voltou segurando um envelope amarelado, amassado, com manchas de umidade e terra. Ela estendeu para Mariana com cuidado, como se estivesse entregando algo sagrado. A mãe dela apareceu atrás, uma mulher magra, de uns 30 e poucos anos, com o rosto marcado pelo cansaço e pelas dificuldades da vida. Ela olhou para Gustavo e Mariana com desconfiança, mas não disse nada. Mariana pegou o envelope com as mãos trêmulas, abriu devagar e de dentro tirou um pedaço de papel dobrado. Era uma folha de caderno, com a letra trêmula, infantil, escrita com lápis de cor. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Sofia. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela conseguisse ler. Gustavo se aproximou mais com a cadeira, esticando o pescoço para ver. Mariana respirou fundo e começou a ler em voz alta, a voz embargada, quebrando a cada palavra. Se um dia eu sumir, será que alguém vai me notar? Eu tento falar, mas parece que ninguém escuta. Eu mostro meus desenhos, mas ninguém olha. Eu peço um abraço, mas todo mundo está ocupado. Às vezes eu fico pensando se eu sou invisível. Eu queria que o papai parasse de trabalhar tanto. Eu queria que a mamãe ficasse mais tempo comigo. Eu só queria que a gente fosse uma família de verdade, não só de mentira. Eu amo vocês. Mas será que vocês sabem? O silêncio que se seguiu foi devastador. Mariana soltou um soluço alto, desesperado, e deixou o papel cair no chão. Ela cobriu o rosto com as mãos, chorando de um jeito tão profundo que parecia que ia se partir ao meio. Gustavo pegou o papel do chão, leu de novo e sentiu o peito se apertar de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. A culpa que ele já carregava acabava de se multiplicar por 1000. Sofia tinha escrito aquilo. A filha deles tinha se sentido invisível, e eles, ocupados demais com suas carreiras, com seus compromissos, com suas ambições, não tinham percebido. Gustavo cerrou os punhos, sentindo a raiva de si mesmo subindo pela garganta. Ele queria gritar, queria bater. Em algo queria voltar no tempo e fazer tudo diferente. Mas o tempo não volta. E agora tudo o que restava era aquela carta, aquelas palavras dolorosas escritas pela mão de uma criança que só queria ser vista, ser ouvida, ser amada de verdade. A menina ficou ali, parada, olhando para os 2 adultos que choravam na frente dela. Ela não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que era algo muito sério, muito triste. A mãe dela colocou a mão no ombro da menina, puxando ela de volta para dentro do barraco, dando espaço para que aquele casal pudesse viver a dor deles em paz. Mariana finalmente se recompôs um pouco, enxugou o rosto com as mãos
e olhou para a menina, que ainda estava ali, na entrada do barraco, com aqueles olhos grandes e curiosos. "Qual é o seu nome?" Mariana perguntou, a voz ainda trêmula. "Caroline", a menina respondeu baixinho. "Caroline", Mariana repetiu, como se estivesse testando o nome na língua. "Quantos anos você tem?" 10, Caroline respondeu, encolhendo os ombros. Mariana olhou para ela por um longo momento, vendo naquela menina algo que ela não conseguia explicar. Não era Sofia. Nunca seria. Mas havia algo ali, algo puro, algo que a fazia sentir uma conexão estranha, inesperada. Ela olhou para Gustavo, que também estava olhando para Caroline, com uma expressão que misturava dor e algo parecido com esperança. "Caroline, eu agradeço muito por você ter guardado essa carta", Gustavo disse, a voz grave e cansada. "Você não sabe o quanto isso significa para nós." Caroline assentiu, sem entender direito, mas sentindo que tinha feito algo importante. A mãe de Caroline apareceu de novo, agora com uma expressão mais amigável, menos desconfiada. "Me desculpe pela situação", ela disse, limpando as mãos no avental sujo. "Eu sou a Cleusa." A Caroline achou esse colar no dia daquele acidente horrível que teve ali na Marginal. Ela guardou porque achou bonito e porque a carta parecia importante. "Eu nem sabia que tinha algo tão sério assim." Mariana balançou a cabeça tentando processar tudo. "Vocês moram aqui sozinhas?" ela perguntou. Cleusa assentiu. "Sim, é só eu e ela. O pai dela foi embora quando ela era bebê. Eu trabalho como faxineira em uns prédios ali na Faria Lima, mas o dinheiro mal dá para o básico. A Caroline me ajuda catando latinha depois da escola. É duro, mas a gente se vira." Gustavo e Mariana trocaram um olhar. Ali estava uma mãe que lutava todos os dias para dar o mínimo para a filha, e ao mesmo tempo, eles que tinham tudo, tinham falhado em dar o mais importante: atenção, presença, amor verdadeiro. Mariana respirou fundo, tomando uma decisão que nem ela mesma sabia de onde tinha vindo. "Cleusa, eu gostaria de fazer algo por vocês. Vocês salvaram algo muito precioso para mim. Deixa eu te dar meu telefone. Se precisarem de qualquer coisa mesmo, me liga." "Tá bom?" Cleusa ficou surpresa, mas aceitou o cartão que Mariana tirou da bolsa. "Obrigada, senhora. A gente não tem costume de receber ajuda, mas eu aceito." "Obrigada mesmo." Caroline olhou para Mariana e, pela primeira vez, deu um sorriso pequeno, tímido. Mariana sentiu o coração apertar. Ela se agachou na frente da menina, olhou nos olhos dela e disse com a voz carregada de emoção: "Obrigada, Caroline. Você não sabe, mas você acabou de nos dar algo que a gente achava que tinha perdido para sempre." Caroline não entendeu direito, mas sentiu que aquilo era importante. Ela assentiu, ainda sorrindo, e viu o casal ir embora, atravessando a viela de volta para o carro, carregando aquela carta como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. O caminho de volta para casa foi silencioso. Gustavo e Mariana não trocaram uma palavra, mas não precisavam. Ambos estavam mergulhados em pensamentos dolorosos, revirando cada memória, cada momento perdido, cada oportunidade desperdiçada. A carta de Sofia tinha aberto uma ferida que eles nem sabiam que existia. Ou talvez soubessem, mas tivessem ignorado por tempo demais. Quando chegaram em casa, Gustavo foi direto para o escritório. Ele pegou a carta, colocou dentro de uma moldura de vidro e pendurou na parede, bem na frente da mesa onde trabalhava. Daquele dia em diante, sempre que ele olhasse para aquelas palavras, seria lembrado de tudo que tinha perdido. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para que ele não cometesse os mesmos erros de novo. Mariana foi até o quarto de Sofia e se deitou na cama da menina, abraçando um dos bichos de pelúcia, sentindo o cheiro que ainda estava ali, grudado nos lençóis. Ela chorou até dormir, e quando acordou, horas depois, já era noite. A casa estava silenciosa, mas não era mais aquele silêncio assustador de antes. Era um silêncio diferente, um silêncio de quem estava começando a processar a dor, a aceitar a perda, a buscar algum tipo de paz. Os dias seguintes foram estranhos. Mariana não conseguia parar de pensar em Caroline,
naquela menina que tinha encontrado o colar, que tinha guardado a carta, que tinha devolvido para eles algo que parecia impossível de recuperar. Ela sentia uma necessidade estranha de ver a menina de novo, de saber como ela estava, de fazer algo por ela. Não era pena. Era algo mais profundo. Era como se Caroline tivesse se tornado um elo, uma ponte entre o passado e o presente, entre a dor e a esperança. Uma semana depois, Mariana ligou para Cleusa. Ela convidou as duas para irem até a mansão tomar um café da tarde. Cleusa ficou hesitante no começo, mas acabou aceitando. No sábado seguinte, ela e Caroline apareceram no portão da casa, vestidas com as melhores roupas que tinham, mas ainda assim parecendo completamente deslocadas naquele cenário de luxo. Mariana as recebeu com um sorriso genuíno, algo que ela não fazia há meses. Gustavo também estava lá, na cadeira de rodas mais arrumado do que o normal, com a barba feita e uma camisa limpa. Eles levaram Cleusa e Caroline para a sala de estar, onde a cozinheira tinha preparado uma mesa cheia de salgadinhos, bolos, sucos e café. Caroline olhava tudo com os olhos arregalados, como se tivesse entrado em um filme. Enquanto Cleusa e Mariana conversavam na sala, Caroline foi convidada por Gustavo para conhecer a casa. Ele a levou pelos corredores mostrando os quadros, as esculturas, os jardins internos. Caroline ficava maravilhada com tudo, tocando nas coisas com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Quando passaram pelo quarto de Sofia, Caroline parou na porta, olhando para dentro com curiosidade. Esse era o quarto da nossa filha, Gustavo disse, a voz baixa. Caroline entrou devagar, olhando para os bichos de pelúcia, para os livros, para os desenhos na parede. Ela parou na frente de um desenho específico, aquele que Sofia tinha feito no carro, no dia do acidente. O desenho da família de mãos dadas embaixo do sol amarelo. Mariana tinha colado ali, depois de encontrar na mochila de Sofia. Ela desenhava muito bem, Caroline disse, sorrindo. Desenhava, Gustavo confirmou, sentindo o nó na garganta. Ela era cheia de vida, cheia de sonhos. Caroline ficou em silêncio por um momento, olhando para o desenho. Então virou para Gustavo e perguntou, com aquela sinceridade brutal que só crianças têm: "Você sente muita falta dela?" Gustavo sentiu os olhos arderem. Ele assentiu devagar, todo dia, a cada segundo. Caroline assentiu também, como se entendesse. Ela não tinha perdido ninguém da mesma forma, mas conhecia a dor de um jeito diferente. A dor da ausência, a dor de nunca ter tido algo que outros tinham de sobra. Quando voltaram para a sala, Cleusa e Mariana estavam conversando animadamente. Cleusa contava sobre o trabalho dela, sobre as dificuldades de criar uma filha sozinha, sobre os sonhos que tinha de dar uma vida melhor para Caroline. Mariana ouvia tudo com atenção e, pela primeira vez em meses, sentia que estava conectada com alguém de verdade. Não era uma conversa superficial de eventos sociais. Era algo genuíno, algo que fazia sentido. Antes de irem embora, Mariana fez uma proposta. "Cleusa, eu gostaria que vocês viessem aqui mais vezes. A Caroline pode usar a piscina, pode brincar no jardim, pode até ficar no quarto de hóspedes se vocês quiserem. Essa casa está muito vazia. Seria bom ter um pouco de vida aqui de novo." Cleusa ficou surpresa. "Mas, senhora Mariana, eu não posso aceitar uma coisa dessas. Seria demais." "Não seria", Gustavo interrompeu firme. "Seria exatamente o que a gente precisa. E eu acho que vocês também merecem um pouco de descanso, um pouco de conforto. Por favor, aceita." Cleusa olhou para Caroline, que estava com os olhos brilhando de animação, e acabou concordando. "Tá bom. A gente vem, sim. Obrigada. Muito obrigada mesmo." E assim, uma nova rotina começou a se formar. Caroline e Cleusa passaram a visitar a mansão nos finais de semana. Caroline brincava na piscina, corria pelo jardim, fazia desenhos na sala de jogos. Cleusa conversava. Com Mariana, ajudava na cozinha, e aos poucos as duas foram criando uma amizade inesperada, construída sobre bases de dor compartilhada e esperança renovada. Gustavo também estava mudando. Ele começou a prestar mais atenção nas coisas ao redor. Começou a falar mais com Mariana,
a perguntar como ela estava, a realmente ouvir as respostas. Ele ainda sentia a dor da perda, claro, mas agora tinha algo a mais. Tinha uma razão para tentar de novo. Tinha Caroline, que o olhava com aqueles olhos cheios de vida, que fazia perguntas, que ria, que o fazia lembrar que ainda havia coisas boas no mundo. Mas nem tudo estava bem. Enquanto Gustavo e Mariana estavam mergulhados nessa nova fase de redescoberta e cura, algo sombrio estava acontecendo nos bastidores da empresa. Ricardo Albuquerque, o diretor financeiro, estava movendo as peças do seu plano há meses. Ele tinha aproveitado o luto de Gustavo para infiltrar aliados em posições-chave, adulterar contratos e desviar verbas para contas fantasmas. Era um golpe milionário, meticulosamente planejado, e ele estava a poucos passos de conseguir o controle total da Mendonça Construções. Ricardo era um homem calculista, frio, ambicioso. Ele sempre tinha invejado Gustavo, invejado o sucesso, a fortuna, o respeito que ele tinha no mercado. E agora, com o chefe vulnerável, era a chance perfeita de tomar tudo para si. Ele já tinha convencido alguns membros do conselho de que Gustavo não estava mais em condições de liderar a empresa. Já tinha plantado dúvidas, espalhado boatos, manipulado números. Faltava pouco, muito pouco, e ele teria conseguido se não fosse por uma testemunha improvável. Caroline tinha começado a frequentar o prédio da Mendonça Construções, não porque tivesse interesse em negócios, mas porque a mãe dela, Cleusa, tinha conseguido um emprego como faxineira em um prédio vizinho. E às vezes depois da escola, Caroline passava lá para esperar a mãe terminar o turno. Ela ficava sentada no saguão, desenhando, lendo, observando as pessoas entrarem e saírem. E foi numa dessas tardes, enquanto estava sentada em um canto, invisível como sempre, que ela ouviu algo que chamou sua atenção. 2 homens conversavam perto do elevador, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Caroline reconheceu um deles. Era o homem que sempre estava no escritório de Gustavo quando ela ia visitar. O tal Ricardo. Ele estava falando sobre transferências bancárias, sobre contas no exterior, sobre como precisavam apagar os rastros antes que alguém descobrisse. Caroline não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que aquilo não era certo. Ela pegou o celular velho que a mãe tinha dado para emergências e começou a gravar. Os homens não perceberam. Ninguém nunca percebia Caroline. E dessa vez, isso foi uma vantagem. Caroline chegou em casa naquela tarde com o coração disparado. Ela tinha gravado quase 10 minutos de conversa entre Ricardo e o outro homem, cujo nome ela descobriu ser Maurício, um dos diretores do conselho. Eles falavam sobre números altos, sobre assinaturas falsificadas, sobre como precisavam acelerar o processo antes que Gustavo voltasse a prestar atenção na empresa. Falavam como se fossem donos de tudo, como se ninguém pudesse impedi-los, mas Caroline tinha impedido, ou pelo menos tinha conseguido a prova de que algo muito errado estava acontecendo. Ela mostrou a gravação para a mãe, que ficou pálida ao ouvir. Cleusa não entendia muito de negócios, mas entendia o suficiente para saber que aquilo era crime. Ela segurou os ombros de Caroline, olhando fundo nos olhos da filha. Você precisa mostrar isso para o Sr. Gustavo. Isso é muito sério, Caroline. Muito sério mesmo. Caroline assentiu, nervosa. No sábado seguinte, quando ela e a mãe foram visitar a mansão, Caroline pediu para falar com Gustavo em particular. Ele a levou até o escritório, fechou a porta e perguntou, com um sorriso curioso: O que foi, pequena? Você está com aquela cara de quem tem um segredo importante. Caroline respirou fundo, pegou o celular e mostrou a gravação. Gustavo ficou em silêncio enquanto ouvia, mas a expressão no rosto dele foi mudando a cada segundo. O sorriso desapareceu, a testa franziu, os olhos se apertaram. Quando a gravação terminou, ele ficou olhando para o celular por um longo momento, como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Caroline, onde você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz grave e controlada, mas com uma tensão clara. Eu estava no prédio esperando minha mãe e ouvi eles conversando perto do elevador. Eu achei estranho, então gravei. Caroline explicou, mordendo o lábio, nervosa.
Eu fiz errado? Gustavo balançou a cabeça, colocando a mão no ombro dela. Não, Caroline. Você fez certo. Muito certo. Você não tem ideia do que você acabou de fazer. Ele pegou o celular, conectou no computador e fez uma cópia da gravação. Depois chamou Mariana, que estava na sala lendo um livro. Ela entrou no escritório, viu a expressão séria de Gustavo e logo percebeu que algo grave tinha acontecido. Ele mostrou a gravação para ela e Mariana ficou tão chocada quanto ele. Eles estão roubando a empresa, Mariana sussurrou, incrédula. Eles estão roubando enquanto você está de luto. Gustavo cerrou os punhos, a raiva fervendo por dentro. Ricardo sempre foi meu braço direito. Eu confiei nele com tudo. Com tudo. E ele fez isso. Mariana colocou a mão no ombro de Gustavo, tentando acalmá-lo. Você precisa agir rápido. Se eles estão falando em apagar rastros, significa que estão perto de concluir o golpe. Você precisa reunir provas, conversar com um advogado, convocar o conselho. Gustavo assentiu, já pensando no próximo passo, mas antes de qualquer coisa, ele olhou para Caroline, que estava ali, parada, com aquela expressão séria de quem sabia que tinha feito algo importante. Caroline, eu não sei como te agradecer. Você salvou minha empresa. Você salvou tudo. Caroline deu um sorriso pequeno, tímido. Eu só fiz o que achei que era certo. E você fez, Gustavo disse, sorrindo de volta. Você tem mais coragem do que muito adulto por aí. Nos dias seguintes, Gustavo mergulhou em uma investigação silenciosa. Ele contratou um advogado de confiança, um especialista em crimes corporativos e começou a revisar contratos, extratos bancários, e-mails internos. Quanto mais ele cavava, mais descobria. Ricardo tinha criado uma rede elaborada de fraudes. Contas fantasmas registradas em paraísos fiscais, contratos adulterados com assinaturas falsificadas, desvio de verbas de obras públicas, suborno a funcionários do conselho. Era uma operação criminosa em larga escala. E o pior de tudo, Ricardo estava a dias de transferir o controle acionário da empresa para o próprio nome. Gustavo sentiu uma mistura de raiva e decepção. Ele tinha confiado em Ricardo. Tinha promovido ele. Tinha dado oportunidades, tinha tratado como um amigo. E tudo isso foi retribuído com traição. Mas agora, Gustavo tinha provas. E com provas, ele tinha poder. Ele marcou uma reunião de emergência com o conselho para a sexta-feira seguinte. Disse que era sobre o futuro da empresa, sobre decisões estratégicas importantes. Ricardo compareceu confiante, achando que finalmente ia conseguir o que queria. Maurício também estava lá, junto com os outros membros do conselho, todos sentados ao redor da longa mesa de reuniões, esperando para ouvir o que Gustavo tinha a dizer. Gustavo entrou na sala empurrando a própria cadeira de rodas, com Mariana ao lado, e o advogado logo atrás carregando uma pasta cheia de documentos. Ele foi até a cabeceira da mesa, posicionou a cadeira e olhou para cada pessoa presente. O silêncio era tenso. Todos esperavam. Bom dia a todos, Gustavo começou, a voz firme e controlada. Eu sei que vocês estão se perguntando por que convoquei essa reunião. Alguns de vocês, inclusive, devem estar achando que eu não tenho mais condições de liderar essa empresa, que eu estou fraco, vulnerável e incapaz de tomar decisões. E talvez por um tempo vocês estivessem certos. Ricardo sorriu discretamente, achando que estava prestes a ouvir uma renúncia. Mas o sorriso morreu quando Gustavo continuou. Mas o que vocês não sabem é que, enquanto eu estava de luto, algumas pessoas aqui aproveitaram minha ausência para tentar roubar tudo o que eu construí, para adulterar contratos, desviar verbas e planejar um golpe milionário. E essas pessoas acharam que ninguém ia descobrir. Acharam que podiam fazer tudo nas sombras, sem deixar rastros. A sala ficou completamente silenciosa. Ricardo ficou pálido. Maurício engoliu seco. Os outros membros do conselho olharam uns para os outros confusos. Gustavo fez um sinal para o advogado, que colocou uma tela na parede e começou a projetar documentos. Contratos adulterados, extratos bancários, transferências suspeitas, e-mails incriminadores. Tudo estava ali, exposto para todos verem. E então a gravação de Caroline começou a tocar.
As vozes de Ricardo e Maurício encheram a sala, falando sobre desvios, sobre contas no exterior, sobre como precisavam apagar os rastros. Quando a gravação terminou, o silêncio era ensurdecedor. Ricardo estava com o rosto vermelho, a respiração acelerada, os olhos arregalados. Maurício tinha a cabeça baixa, as mãos tremendo. Os outros membros do conselho olhavam para os dois com expressões de choque e repulsa. Ricardo, Maurício, Gustavo disse, a voz cortante como uma lâmina. Vocês são demitidos, imediatamente. E mais do que isso, vocês vão responder criminalmente por tudo o que fizeram. Fraude, corrupção, falsificação de documentos, desvio de verbas públicas. Eu já entreguei todas as provas para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Vocês vão pagar por cada centavo que roubaram. Ricardo se levantou de um pulo, batendo as mãos na mesa. Você não pode fazer isso. Você estava ausente. A empresa estava caindo. Eu salvei essa empresa, você roubou essa empresa, Gustavo corrigiu frio. E agora você vai pagar. Seguranças, por favor, escoltem esses dois para fora do prédio. Eles não trabalham mais aqui. 2 seguranças entraram na sala e pegaram Ricardo e Maurício pelos braços, arrastando os dois para fora, enquanto eles gritavam, protestavam, ameaçavam processar. Mas ninguém estava ouvindo. O conselho tinha visto as provas. Tinha ouvido a gravação. Não havia defesa possível. Quando a porta se fechou, Gustavo respirou fundo, sentindo um peso enorme sair dos ombros. Ele olhou para Mariana, que estava com os olhos brilhando de orgulho, e sorriu. Era a primeira vez em meses que ele se sentia no controle de novo. A primeira vez que sentia que ainda tinha força para lutar. Os outros membros do conselho se levantaram, um por um, e cumprimentaram Gustavo, parabenizando pela coragem de enfrentar os traidores, pela firmeza de agir. Eles sabiam que a empresa tinha escapado de uma tragédia corporativa. E sabiam que Gustavo ainda era o líder que sempre tinha sido. Quando todos foram embora, Gustavo ficou sozinho na sala com Mariana e o advogado. Ele olhou para a tela, onde ainda estava projetado um dos contratos adulterados, e sentiu uma gratidão profunda por Caroline. Aquela menina de 10 anos, invisível aos olhos de todos, tinha salvado tudo. Eu preciso fazer algo por ela, Gustavo disse, olhando para Mariana. Algo grande, algo que mude a vida dela. Mariana assentiu, sorrindo. Eu também estava pensando nisso. Naquele mesmo fim de semana, Gustavo e Mariana convidaram Cleusa e Caroline para um almoço especial na mansão. Eles prepararam uma surpresa. Depois do almoço, Gustavo pediu para Caroline e Cleusa se sentarem na sala. Ele tinha algo importante para falar. Cleusa, Caroline. Gustavo começou, olhando para as duas com seriedade. Vocês mudaram nossas vidas, de uma forma que a gente nunca vai conseguir retribuir completamente, mas a gente quer tentar. Ele pegou um envelope da mesa e entregou para Cleusa. Dentro do envelope tinha um documento. Cleusa abriu, leu, e os olhos se encheram de lágrimas. Era a escritura de uma casa de verdade, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro completo, quintal, localizada em um bairro seguro com escola boa por perto, e estava em nome de Cleusa. Senhor Gustavo, eu não posso aceitar isso, Cleusa disse, a voz trêmula. Isso é demais. Isso é muito demais. Você pode e vai aceitar, Mariana disse, firme, mas gentil. Vocês merecem. Vocês merecem muito mais do que isso. Caroline olhou para a mãe, viu as lágrimas escorrendo pelo rosto e também começou a chorar. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era algo muito bom, algo que ia mudar tudo. Gustavo sorriu, com os olhos também marejados. E tem mais. Caroline, você vai estudar em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, bolsa integral, material, uniforme, tudo. E se você quiser fazer faculdade no futuro, a gente também vai pagar. Caroline ficou sem palavras. Ela olhou para Gustavo, depois para Mariana, depois para a mãe e finalmente desabou em lágrimas. Cleusa a puxou para um abraço apertado e as duas choraram juntas, enquanto Gustavo e Mariana olhavam com um sorriso nos lábios.
e o coração cheio de uma emoção que eles não sentiam há muito tempo. Obrigada, Caroline conseguiu dizer entre os soluços. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mariana disse, se ajoelhando na frente das duas e segurando as mãos delas. Vocês trouxeram luz de volta para essa casa. Vocês nos deram esperança de novo. Os meses seguintes foram de transformação. Cleusa e Caroline se mudaram para a casa nova, que ficava a apenas 20 minutos da mansão de Gustavo e Mariana. Caroline começou a estudar na escola particular e, pela primeira vez na vida, teve acesso a livros novos, professores dedicados, colegas que a tratavam como igual. Ela floresceu. As notas dela subiram, a confiança cresceu, e ela descobriu que adorava matemática e ciências. Gustavo e Mariana também estavam mudando. Eles reduziram drasticamente a carga de trabalho. Gustavo delegou mais responsabilidades para diretores de confiança e passou a trabalhar de casa na maior parte dos dias. Mariana aceitou apenas projetos que realmente a interessavam e passou a dedicar mais tempo para cuidar de si mesma, para fazer terapia, para processar a perda de Sofia de um jeito saudável. Eles começaram a jantar juntos todos os dias, algo simples que eles não faziam há anos. Conversavam sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre memórias de Sofia que eles agora conseguiam compartilhar sem desmoronar completamente. A dor ainda estava lá, claro, sempre estaria. Mas agora ela estava acompanhada de algo mais, de aceitação, de aprendizado, de vontade de viver de novo. Caroline e Cleusa se tornaram parte da rotina. Elas jantavam na mansão pelo menos 2 vezes por semana. Caroline brincava na piscina, fazia lição de casa na biblioteca, conversava com Gustavo sobre matemática e com Mariana sobre arte. Cleusa ajudava na cozinha, conversava com a cozinheira, trocava receitas, ria de um jeito que ela não lembrava de ter feito em anos. Era uma família diferente. Não era a família que eles tinham antes, mas era uma família. E isso era suficiente. Ricardo e Maurício foram presos 3 meses depois da reunião. A Polícia Federal encontrou todas as contas no exterior, recuperou boa parte do dinheiro desviado e os dois foram condenados a mais de 10 anos de prisão por crimes de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. A notícia saiu em todos os jornais e Gustavo foi elogiado publicamente por ter denunciado os criminosos e salvado a empresa. Mas Gustavo sabia que o verdadeiro mérito não era dele, era de Caroline. Aquela menina invisível que ninguém notava, que ninguém via, tinha sido a única a perceber o que estava acontecendo e tinha tido a coragem de agir. Em uma noite tranquila de sábado, todos estavam reunidos na sala da mansão. Gustavo, Mariana, Cleusa e Caroline. Eles tinham acabado de jantar uma feijoada deliciosa que a cozinheira tinha preparado e agora estavam sentados conversando, rindo, compartilhando histórias. Era uma noite simples, mas perfeita. Caroline estava sentada no chão, desenhando em um caderno novo que Mariana tinha dado de presente. Ela levantou o desenho e mostrou para todos. Era um retrato dos 4, de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo gigante. Exatamente como aquele desenho que Sofia tinha feito, mas diferente. Porque agora eram 4 pessoas, 2 famílias, unidas pela dor, pela coragem e pelo amor. Mariana olhou para o desenho e sentiu os olhos arderem. Ela pegou o papel, olhou com carinho e sorriu. Tá lindo, Caroline. Muito lindo. Posso pendurar no meu quarto? Caroline perguntou animada. Claro que pode, Mariana respondeu. Mas deixa eu tirar uma foto antes. Ela pegou o celular, fotografou o desenho e depois abraçou Caroline. Gustavo olhava tudo de longe, com um sorriso no rosto. Cleusa tinha os olhos cheios de lágrimas, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão. Caroline olhou para Gustavo e disse com aquela sinceridade brutal que só crianças têm. Seu Gustavo, o senhor ainda fica triste? Gustavo respirou fundo, pensando na resposta. Sim, Caroline. Eu ainda fico triste. Todo dia eu sinto falta da Sofia. Mas sabe o que mudou? Agora eu também sinto outras coisas
Eu sinto gratidão. Eu sinto esperança. Eu sinto que ainda tem coisas boas nesse mundo. E muito disso é por causa de você. Caroline sorriu envergonhada. Eu não fiz nada demais. Fez sim, Mariana disse, passando a mão no cabelo dela. Você fez tudo. 6 meses se passaram desde aquele jantar. 6 meses de mudanças, de crescimento, de cura. A vida na mansão do Jardim Europa tinha ganhado cores de novo. Os corredores que antes ecoavam silêncio, agora ouviam risadas, conversas, música. O jardim que ninguém mais usava agora tinha pegadas na grama, bola esquecida perto da piscina, desenhos de giz na calçada. A casa estava viva de novo. Não, da mesma forma que antes, mas de uma forma nova, inesperada e igualmente valiosa. Gustavo tinha voltado a trabalhar, mas de um jeito completamente diferente. Ele não passava mais 12 horas por dia no escritório. Não atendia mais ligações durante o jantar. Não marcava mais reuniões aos sábados. Ele tinha aprendido, do jeito mais doloroso possível, que sucesso sem presença é uma vitória vazia, que dinheiro sem amor é apenas papel, que poder sem conexão humana é solidão disfarçada de conquista. Ele passou a delegar mais. Contratou uma nova equipe de diretores de confiança, pessoas que ele investigou minuciosamente antes de dar posições de responsabilidade. A empresa continuava crescendo, os lucros continuavam subindo, mas agora Gustavo sabia que aquilo não era tudo, não era nem metade de tudo. O que importava mesmo estava ali, na sala de jantar, nas conversas antes de dormir, nos abraços que ele agora dava sem pressa, sem pensar no próximo compromisso. Mariana também tinha se transformado. Ela tinha voltado a trabalhar em projetos de arquitetura, mas com um foco diferente. Agora, ela aceitava apenas obras com impacto social. Escolas públicas, centros comunitários, moradias populares. Ela usava seu talento para fazer diferença na vida de pessoas que realmente precisavam. E descobriu que aquilo a preenchia de um jeito que nenhum prêmio internacional, nenhum projeto de luxo, nenhum reconhecimento da elite tinha conseguido. Ela também começou a fazer terapia de verdade, não aquela terapia superficial de antes, onde ela só desabafava sobre o estresse do trabalho. Agora era uma terapia profunda, onde ela revisitava a infância, processava traumas, entendia padrões de comportamento e, principalmente, aprendia a perdoar a si mesma. Aprendia que ser humano é errar, que ser mãe é fazer o melhor que pode, mesmo que não seja perfeito, que Sofia a amava, mesmo com todos os erros, e que honrar a memória dela não significava se torturar para sempre, mas sim viver melhor, amar mais, estar presente. Caroline estava irreconhecível. A menina magra que catava latinhas nas ruas agora era uma estudante brilhante, cheia de energia e sonhos. Ela tinha acabado de ganhar o primeiro lugar na Olimpíada de Matemática da escola, e Gustavo tinha emoldurado o certificado e pendurado no escritório, ao lado da foto de Sofia. Ele dizia que as 2 meninas eram suas maiores vitórias. Uma que ele tinha perdido, mas nunca esqueceria. Outra que ele tinha encontrado e nunca mais deixaria. Caroline tinha ganhado amigas na escola nova, meninas que a convidavam para festas de aniversário, para dormir na casa delas, para estudar em grupo. Ela não era mais invisível. Era vista, era ouvida, era amada. E isso tinha mudado tudo nela. A postura, o jeito de falar, o brilho nos olhos. Ela tinha se descoberto e estava apenas começando. Cleusa também floresceu. Ela tinha deixado o trabalho de faxineira e agora trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de contabilidade que um amigo de Gustavo administrava. Era um emprego digno, com carteira assinada, benefícios, horário fixo. Ela chegava em casa no final da tarde e tinha tempo para cozinhar, para conversar com a filha, para assistir novela na televisão sem estar exausta. Ela tinha engordado alguns quilos, estava com o rosto mais cheio, mais saudável. E ria muito, coisa que ela não fazia há anos. A amizade entre Cleusa e Mariana tinha se aprofundado de um jeito surpreendente.
Elas eram de mundos completamente diferentes, mas haviam se conectado em um nível que ultrapassava classe social, educação ou dinheiro. Elas compartilhavam histórias de maternidade, trocavam receitas, iam juntas ao salão de beleza, assistiam filmes nos fins de semana. Mariana tinha encontrado em Cleusa uma amiga genuína, algo que ela nunca tinha tido antes. Todas as amizades dela tinham sido superficiais, baseadas em interesses, aparências, conveniências. Mas com Cleusa era diferente. Era real. Em uma tarde de quinta-feira, Mariana convidou Cleusa para tomar café na varanda da mansão. Elas se sentaram nas poltronas confortáveis, com uma bandeja cheia de pães, bolos e frutas entre elas, e ficaram conversando por horas. Em um momento, Cleusa ficou séria, olhou para Mariana e disse: "Sabe, Mariana, eu nunca te contei direito como era minha vida antes de conhecer vocês." Mariana ficou atenta, colocando a xícara de café na mesa. "Conta. Eu quero saber." Cleusa respirou fundo. "Eu cresci na rua. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos. Fui criada em abrigo, passei por famílias que me tratavam mal, aprendi a sobreviver sozinha. Quando engravidei da Caroline, eu tinha 18 anos e estava morando em um barraco de lona. O pai dela apareceu, prometeu ajudar, mas sumiu no segundo mês de gravidez. Eu tive a Caroline sozinha, num posto de saúde, sem ninguém segurando minha mão. E quando olhei para o rostinho dela pela primeira vez, eu jurei que ia dar uma vida melhor, que ela não ia passar o que eu passei." Mariana sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. "E você conseguiu. Você criou uma menina incrível, Cleusa, cheia de bondade, de coragem, de amor. Você fez tudo sozinha, contra todas as probabilidades. Você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço." Cleusa balançou a cabeça, também chorando. "Eu tentei. Mas não foi fácil. Teve noites que eu não dormia porque não tinha o que dar de jantar para ela. Teve dias que eu chorava escondida no banheiro do serviço, pensando em desistir. Mas eu não desisti. E quando eu conheci vocês, foi como se Deus tivesse olhado para mim e dito: você merece um descanso. Você merece ser feliz." Mariana segurou a mão de Cleusa com força. "Você merece tudo, Cleusa. Tudo de bom que esse mundo pode oferecer, e eu vou estar aqui, do seu lado, sempre." Elas se abraçaram, chorando juntas, duas mulheres que tinham vindo de universos opostos, mas que agora caminhavam lado a lado, unidas por uma dor compartilhada e uma esperança renovada. Gustavo e Caroline também tinham desenvolvido uma relação especial. Ele tinha se tornado uma espécie de mentor para ela. Ensinava matemática, explicava conceitos de negócios de um jeito simples, mostrava como resolver problemas complexos com lógica. Caroline absorvia tudo como uma esponja. Ela era brilhante e Gustavo via nela um potencial gigantesco. Ele já tinha começado a planejar o futuro dela. Bolsa integral na melhor universidade do país, intercâmbio no exterior, estágio na empresa quando ela tivesse idade. Ele queria que ela tivesse todas as oportunidades que ele teve, e mais. Mas além da mentoria intelectual, havia algo mais profundo. Caroline o fazia lembrar de Sofia, mas não de um jeito doloroso. Era diferente. Ela o fazia lembrar que crianças precisam ser vistas, ouvidas, valorizadas. E ele estava determinado a nunca mais cometer o erro de ser um pai ausente. Mesmo que Caroline não fosse sua filha biológica, ele a amava como se fosse. E ela sabia disso, e retribuía. Em um sábado de manhã, Gustavo levou Caroline para visitar uma das obras da Mendonça Construções. Era um conjunto habitacional que estava sendo construído em uma região periférica de São Paulo, com apartamentos para famílias de baixa renda. Caroline ficou maravilhada com tudo. Os guindastes gigantes, os operários trabalhando, os projetos espalhados na mesa do engenheiro. Gustavo explicou cada etapa da obra, mostrou como funcionava a estrutura, como se calculava a resistência dos materiais, como se planejava a distribuição dos espaços. Caroline fazia perguntas inteligentes, anotava tudo em um caderno e no final disse: "Um dia eu quero fazer isso também. Quero construir casas para as pessoas, casas de verdade onde elas possam ser felizes."
Gustavo sentiu o peito apertar de orgulho. Você vai conseguir, Caroline. Você vai conseguir tudo o que quiser, porque você tem algo que muita gente não tem. Você tem coração. Caroline sorriu e os dois ficaram ali olhando para a obra, imaginando o futuro, sonhando com possibilidades. Era um momento simples, mas perfeito. Um momento que Gustavo nunca tinha tido com Sofia. E agora ele estava tendo, e fazia questão de aproveitar cada segundo. A vida seguia. Gustavo voltou a fazer fisioterapia com mais dedicação. Ele sabia que nunca mais ia andar, mas isso não o impedia de viver plenamente. Ele tinha se adaptado à cadeira de rodas, tinha modificado a casa para ter acessibilidade total, tinha comprado um carro adaptado, tinha voltado a sair, a viajar, a fazer coisas que tinha deixado de lado depois do acidente. Ele não era mais aquele homem quebrado que só sentia raiva e culpa. Era um homem que tinha aprendido a conviver com a dor, mas sem deixar que ela o definisse. Mariana também estava diferente fisicamente. Ela tinha emagrecido de um jeito saudável, tinha voltado a fazer yoga, a cuidar da pele, do cabelo. Não porque se importava com aparências, mas porque cuidar de si mesma era uma forma de amor próprio. E ela estava aprendendo a se amar de novo, a aceitar suas falhas, a perdoar seus erros, a seguir em frente. Em uma noite de sexta-feira, Gustavo e Mariana estavam sozinhos na sala depois que Caroline e Cleusa tinham ido embora. Eles estavam sentados no sofá, lado a lado, em silêncio. Era um silêncio confortável, daqueles que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Gustavo quebrou o silêncio primeiro. Mari, eu estava pensando. A gente devia fazer uma viagem, só nós dois. Faz tanto tempo que a gente não faz isso. Mariana sorriu. Para onde você quer ir? Não sei. Um lugar tranquilo. Talvez uma praia ou uma montanha. Algum lugar onde a gente possa só estar. Sem pensar em trabalho, sem pensar em compromisso, só estar. Mariana olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo, viu o homem que ela tinha se apaixonado 20 anos atrás. O homem que fazia planos, que sonhava, que a fazia rir. Ele ainda estava ali. Só tinha se perdido por um tempo. Mas agora tinha voltado. Eu adoraria, ela disse pegando a mão dele. Vamos sim, vamos viajar, vamos viver. E eles viveram. 3 semanas depois, Gustavo e Mariana estavam em uma pousada simples no litoral norte de São Paulo, em uma praia quase deserta. Eles passavam os dias caminhando pela areia, ele na cadeira de rodas adaptada para a praia que tinham alugado, ela ao lado. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada. Lembravam de Sofia sem desmoronar. Riam de memórias bobas. Faziam planos para o futuro. Estavam se reconectando. E estava sendo bom. Muito bom. Em uma noite, sentados na varanda da pousada, olhando para o mar iluminado pela lua, Gustavo disse: Você acha que a Sofia está orgulhosa da gente? Mariana ficou em silêncio por um momento pensando na resposta. Então, assentiu devagar. Eu acho que sim. Acho que ela está vendo a gente tentando de novo. Tentando ser melhores. Tentando honrar a memória dela de um jeito que faça sentido. Gustavo sorriu, os olhos marejados. Eu também acho. E eu acho que ela ia gostar da Caroline. Acho que elas iam ser amigas. Com certeza iam, Mariana concordou. Sofia ia adorar ensinar desenho para Caroline. Ia adorar ter uma irmã mais velha. Eles ficaram em silêncio de novo, ouvindo o som das ondas, sentindo a brisa fresca da noite. E naquele momento, sentiram uma paz que não sentiam há muito tempo. Não era a ausência da dor, era a convivência com ela. Era a aceitação de que a vida continua, mesmo depois das tragédias. E que é possível encontrar beleza de novo, mesmo depois de tudo desmoronar. Quando voltaram para São Paulo, encontraram uma surpresa esperando. Caroline e Cleusa tinham organizado um jantar de boas-vindas na casa nova delas. Elas tinham cozinhado, decorado a mesa, convidado a cozinheira e a governanta da mansão. Era uma festa simples, mas cheia de amor. Gustavo e Mariana chegaram com flores, vinho e presentes. E passaram a noite rindo, conversando, comendo, brindando.
Era uma família. Não a família que eles tinham planejado, mas a família que a vida tinha dado. E era suficiente. Era mais do que suficiente. Em um momento da noite, Caroline se levantou e pediu atenção de todos. Ela estava nervosa, mas determinada. Ela tinha algo para dizer. Eu queria agradecer vocês. Ela começou, olhando para Gustavo e Mariana. Antes de conhecer vocês, eu achava que eu era invisível, que ninguém me via, que ninguém se importava. Mas vocês me viram, vocês me ouviram, vocês me deram uma chance e mudaram minha vida. Mudaram a vida da minha mãe também. E eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. E eu também queria dizer uma coisa que eu aprendi com vocês. Dinheiro não pergunta como foi o dia. Dinheiro não ouve quando a gente chora. Mas amor vê, amor escuta, amor fica. E eu sei que vocês me amam. Eu sei que a minha mãe ama vocês. E eu amo vocês também. Muito. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mariana estava chorando. Gustavo tinha os olhos marejados. Cleusa segurou a filha em um abraço apertado. E todos ali, naquela sala pequena, naquela casa simples, sentiram algo que não se podia comprar com dinheiro. Sentiram pertencimento. Sentiram família. Sentiram amor. Gustavo se levantou da cadeira com dificuldade, apoiando-se nos braços, e Caroline correu para ajudá-lo. Ele ficou de pé apoiado nela e disse: Caroline, você salvou mais do que minha empresa. Você salvou a mim. Você me lembrou que ainda tem coisas boas nesse mundo, que ainda vale a pena lutar, que ainda vale a pena amar. E eu vou ser eternamente grato por isso. Ele a abraçou com força, e Caroline enterrou o rosto no peito dele, chorando de felicidade. Mariana se juntou ao abraço, e depois Cleusa também. Os quatro ficaram ali, abraçados, formando um círculo de amor, de cura, de esperança. E ali, naquele momento, o homem que tinha perdido a filha, os movimentos das pernas, descobriu que o coração ainda era capaz de caminhar para a redenção, que a vida ainda tinha surpresas boas guardadas, que a dor, por mais profunda que seja, não é o fim, é apenas uma parte da jornada, e que é possível, sim, encontrar luz de novo, mesmo depois de tudo ter ficado escuro. A história deles não era perfeita, ainda tinham dias difíceis, ainda sentiam falta de Sofia, ainda carregavam cicatrizes que nunca iam sumir completamente. Mas agora tinham algo que não tinham antes. Tinham um ao outro, tinham presença, tinham amor, tinham família, e isso, no final das contas, era tudo. Gustavo voltou a sentar na cadeira, com o rosto molhado de lágrimas, mas com um sorriso nos lábios. Mariana se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Caroline e Cleusa se sentaram do outro lado da mesa, de mãos dadas também. E todos ali sabiam que aquele era um momento que iam guardar para sempre. Um momento de união, de cura, de recomeço. A vida tinha tirado muito deles, mas também tinha dado muito. Tinha tirado Sofia, mas tinha trazido Caroline. Tinha tirado a mobilidade de Gustavo, mas tinha ensinado ele a valorizar o que realmente importava. Tinha levado Mariana ao fundo do poço, mas tinha dado a ela a chance de subir mais forte. Tinha mostrado a Cleusa que ela não estava sozinha. E tinha mostrado a Caroline que ela era vista, amada, importante. E enquanto eles jantavam, conversavam e riam naquela noite, as estrelas brilhavam no céu lá fora. E em algum lugar, Sofia também brilhava. Orgulhosa dos pais que finalmente tinham aprendido a lição mais importante de todas, que o amor não se mede em conquistas, em dinheiro ou em sucesso. O amor se mede em presença, em abraços, em olhares, em tempo, em estar ali de verdade, de corpo e alma, e eles estavam. Finalmente, estavam. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo, Mariana, Caroline e Cleusa tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, redenção e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana,
que falam sobre perda, superação e a força de recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção e mais histórias que vão fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Até breve.